Agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta terça-feira, dia 10 de agosto, onde você estiver, onde está ouvindo esta voz, que a paz do Espírito Santo preencha todo o seu entendimento. Te dê luz para você compreender a vontade dEle e coragem para colocá-la em prática. Como tirar força da fraqueza? Eu vou dar para você 3 formas, 3 maneiras que você pode descobrir e utilizar para tirar força da fraqueza. Então preste atenção, você que muitas vezes se diz fraco, você que se sente fraco, você que muitas vezes diz assim, eu estou sem forças, eu estou sem ânimo para lutar, para continuar, para sair dessa, para enfrentar mais esse desafio. Talvez quando você pensava que um problema estava sendo vencido, outro maior chegou antes do anterior terminar, e você então está aí exausto, debaixo desse fardo e pensando, eu não aguento mais. Eu acho que deu para mim chega. Eu vou falar para você como você pode tirar força da fraqueza. A palavra de Deus fala sobre os heróis da fé. Você lê lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, que é um dos capítulos favoritos meus da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Esse livro fala dos heróis da fé que da fraqueza tiraram forças. No versículo 34, fala destes homens e mulheres. Da fraqueza tiraram forças. E olha que nós estamos falando de pessoas que foram torturadas, pessoas que foram ameaçadas, foram castigadas, sofreram aprisionamento, prisões, injustiças, maltratados, passaram fome, andaram pelos desertos, pelas cavernas desta terra. Enfim, pessoas que passaram por situações talvez que você nunca nem de perto passou na sua vida. Mas eles, da fraqueza, tiraram forças. Qual foi o segredo deles? Bom, vamos lá ao primeiro segredo. Primeira coisa que você pode fazer para tirar força da fraqueza. Primeira coisa é saber que a força é uma escolha, não é um sentimento, não é uma sensação, não é uma condição, é uma escolha. Você escolhe ser forte ou você decide que você é fraco e não anda mais. A força é uma escolha. Se você entender que você pode escolher uma coisa ou outra, e você escolher ser forte, porque muitas vezes não há outra escolha, a alternativa simplesmente não é uma escolha para você, então você vai conseguir tirar da fraqueza a força, porque você escolheu ser forte. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo no meu casamento, já falei várias vezes, quando a Cristiane falou, não dá mais, eu desisto, eu quero separação, não dá pra gente continuar nesse casamento. Quando ela falou aquilo, eu tive 2 reações. A primeira, imediata, foi, eu falei pra ela, na raiva, a gente estava brigando, de madrugada isso foi. E eu falei pra ela na raiva assim, olha, nunca mais fale essa palavra. Eu não quero que você fale em separação aqui. Tava com raiva. Aí quando ela falou, acendeu mais a raiva. Porque eu já tinha visto esse filme antes no casamento dos meus pais, e em várias pessoas da família, etc. Eu falei, não, no meu não. No meu não. Então eu falei com raiva para ela. Falei, não fale essa palavra. Então essa foi a minha primeira reação. Eu não aceitei aquilo como opção para mim. Eu não aceitei. E a outra reação que eu tive foi falar para ela o seguinte, olha, eu não sei como nós vamos resolver os nossos problemas. Eu não sei. E realmente eu não sabia, porque já 12 anos haviam se passado. E eu não conseguia resolver o problema. Vírgula. Mas nós vamos resolver.
aquilo ali foi uma escolha que eu fiz. Eu poderia facilmente, se fosse me deixar mover pelas emoções, ter ido para o outro lado. Eu poderia ter também jogado a toalha, aceito aquela palavra dela e falado, sabe de uma coisa? Também cansei, não dá mais não. Realmente não sei mais o que fazer, é melhor separar mesmo. A gente não se encaixa, não combina e tal. E aceitado aquela palavra. Eu poderia ter feito isso. Mas eu escolhi dizer não. E mesmo sem saber como, de onde eu tiraria a solução que eu já tinha buscado por 12 anos e não tinha encontrado, eu escolhi a opção de lutar e ser forte e resolver o problema do meu casamento. Então, a força é uma escolha. Muitas pessoas você avalia, talvez você mesmo pode olhar para a sua vida, o seu passado, e você, quando você lembra de situações que você enfrentou, e você tinha a opção de desistir ou de continuar lutando. A opção de ser forte e seguir em frente, engolir o choro, engolir as lágrimas, sabe? Limpar os olhos das lágrimas e fazer cara de forte e seguir em frente, ou desistir. E você disse, não, a desistência não é opção para mim, eu tenho que ir em frente. Não dá. Não dá porque eu tenho filho, não dá porque eu não aceito perder. Você escolheu ser forte mesmo quando todas as células do seu corpo gritavam, desista, não dá mais. Então, a escolha de ser forte está aí dentro de você. Força é uma escolha. Há dias que você vai levantar e vai se sentir forte, gigante. Há dias que você não vai conseguir levantar da cama. Você não vai querer levantar da cama. Mas quando você escolhe, aí você então dá ordem para tudo que está fraco dentro de você para que seja forte. Isso é um poder que Deus nos dá. Segunda coisa que você pode fazer para tirar força da fraqueza é o seguinte: é saber que a fraqueza passa. A fraqueza passa. Você não vai se sentir fraco o tempo todo. Essa fraqueza que você está sentindo, ela vai passar. Portanto, o que você tem que fazer é durar mais que ela. Você tem que durar, você tem que ser mais longevo do que a sua fraqueza. Porque a fraqueza que você está sentindo vai passar. Essa vontade de desistir, essa vontade de morrer, essa vontade de tirar a sua própria vida, essa vontade de sair do casamento, essa vontade de não mais lutar nesse negócio que você está tentando fazer decolar, a sua empresa. Essa vontade de jogar tudo para o alto e desistir vai passar. É só uma vontade. É só um sentimento. E sentimentos vão e vêm. A fraqueza passa. Mas a decisão fica. Então você tem que durar um pouco mais do que essa fraqueza. Aguente. É igual uma tempestade. Eu me lembro que quando nós estávamos no Texas, nós passamos pela experiência de um furacão, né? Muito comum lá nos Estados Unidos. Então, nós estávamos em casa na noite que o furacão chegou. E era um barulho, era uma coisa assim de filme de terror. Mas nós tínhamos uma certeza, porque os serviços do governo orientaram os residentes como que eles deveriam agir e disseram para eles, olha, vai ser de tal hora a tal hora. Então, era aterrorizante, mas a gente sabia, olha, só falta 5 horas. Só falta 4. Só falta 3. O telhado ainda não saiu. Está chegando o final. Quer dizer, a gente sabia que aquilo ali ia passar. Então a gente aguentou. E graças a Deus não aconteceu com a gente, não aconteceu nada de ruim. Não é? A não ser o pavor. A Cristiane quase entrou debaixo da cama, mas... A gente sabia que ia passar, que a gente sabia que ia ter um furacão, mas que ele ia passar. E essa fraqueza também vai passar. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, dure mais que ela, que depois você vai olhar para trás e você vai fazer igual aquela menininha. Acabou? Já acabou, Jéssica? Já acabou? É isso aí. E a última coisa é você saber o seguinte, que Deus escolhe os fracos.
A palavra de Deus diz que Deus tem uma quedinha para os fracos. Está escrito que Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes. Então, ora, se você está se sentindo fraco, se você diz, olha, bispo, não é nem sentimento, não, eu sou mesmo um fraco, eu sou uma pessoa fraca. Olha, saiba que isso já te qualifica para ser escolhido por Deus. E só isso já deve te dar forças. Só isso já deve dar a você certeza que você está aliado com o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é aliado dos fracos, que basicamente faz dos fracos os mais fortes. Não é verdade? Então, saiba disso. Abrace estas 3 verdades. Abrace isso. Força é uma escolha, fraqueza passa e Deus escolhe as coisas fracas deste mundo. Por isso que Paulo disse, a minha força, o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando sou fraco, aí é que sou forte, ele disse. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Por que ele disse isso? Porque na fraqueza dele, ele sabia em quem se apegar, com quem se aliar. Então ele se aliava a Deus e ali ele se tornava forte. Por isso ele disse, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Guarde isso com você e você nunca mais vai sucumbir diante de qualquer pensamento ou sentimento de que você é fraco e que não dá mais para você. Sei que os problemas vão surgir, sei que as provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Nada nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível Jesus tem pelo ser.
Sexta-feira 13, no mês de agosto. A junção de duas datas que carregam a maldade e o desgosto. Período muito aguardado pelas forças ocultas, onde pessoas com o corpo aberto são atingidas por tragédias, invejas e dores. Trabalhos rituais, só magia negra. Vocês trabalham mais acentuado nesse dia? Esse dia é o mandante, como vocês dizem. Quer dizer que sexta-feira, 13 de agosto, é dia mandante. Dia mandante. Aí é mais forte a coisa. Na de agosto, aqui nós chamamos de desgosto. Desgosto na sua vida. Contra as pragas que assolam essa data, você receberá o fechamento de corpo, a unção com os 3 elementos sagrados. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Nesta sexta-feira 13, às 7, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. A minha mãe chegou a falar para mim: você é insuportável. O meu pai chegou a dizer para mim: coitado do homem que casar com você. Eu ouvi do meu irmão que ele queria a minha morte, queria tirar sangue deles, porque eu odiava a minha casa, odiava estar com a minha família. Meu nome é Carolina Sargasso e eu fui vítima de um ritual. A minha mãe, ela cresceu num lar espírita, né? Os meus tios frequentavam o espiritismo, então dentro da casa dela tinha festas, oferendas, né? Eles saíam para fazer os trabalhos. E ela, sem consciência de tudo isso, né? Cresceu, conheceu meu pai, e a minha avó nunca gostou do meu pai. O tempo passou, eles se casaram, mas esse ódio da minha avó aumentou, até que ela fez um trabalho para separar os meus pais. Desse trabalho, houve um esfriamento no casamento deles e muitos problemas financeiros, ao ponto de nós quase perdermos o nosso apartamento, nossa casa. Nós éramos muito pequenos, eu tenho mais 2 irmãos, mas eu era uma criança extremamente agressiva e eu tinha visão de vultos. Eu ouvia vozes, eu tinha crises respiratórias, qualquer probleminha de saúde, a minha mãe me levava numa benzedeira, me levava para tomar um passe. E eu sempre cuidei dos meus irmãos porque eles trabalhavam fora. Então, essa minha agressividade que eu já via no meu pai com a minha mãe, eu passei para eles. Então, qualquer coisa eu batia neles, não me obedecia, eu batia, eu queria tirar sangue deles. E à medida que o tempo passou, a gente cresceu, e a nossa família foi se dispersando, né? Eu fui me separando deles, nós éramos inimigos. Nos tratávamos como estranhos. Meus irmãos se casaram para sair desse conflito, dessa falta de paz dentro de casa, né? E eu cheguei a ouvir deles que eles me odiavam. Eu cheguei a ouvir da minha irmã, eu morei fora de casa por um tempo e voltei por um problema de saúde. E ela falou para mim: eu não quero você aqui, ninguém te quer aqui, ninguém gosta de você. Eu ouvi do meu irmão que ele queria a minha morte, que ele não me suportava. Então, eu vi que eu tinha um problema, né? Que o problema não eram as pessoas, mas eu tinha um problema que eu precisava me libertar. E nesse ponto, minha mãe tinha uma amiga que frequentava a igreja e convidou eles para vir. Então, foi assim que a gente chegou à Igreja Universal. Eu comecei a ver os resultados. Então, passei a dormir, eu tinha insônia, eu já estava dormindo. Já comecei a não ver mais vultos, já não ouvia mais vozes. Eu percebi que eu precisava realmente me libertar. Eu tive que aliar a minha fé dentro da igreja e também praticar o que eu ouvia do lado de fora. Então eu passei a sacrificar esse meu lado, né? Renunciar. Quando eu queria responder, eu me calava. Quando eu queria agredir,
eu dava uma palavra mais branda, e aí eu percebi uma mudança, e isso foi externado. Os meus irmãos que antes me odiavam começaram a enxergar isso em mim também. Então, aqueles 3 irmãos que eram inimigos, eles passaram a ser meus amigos. Hoje, eles me veem como uma mulher de Deus. Hoje, a minha irmã me pede orientação. O meu irmão, que antes me odiava, hoje ele me pede ajuda. Hoje, ele tem prazer de estar comigo. Ele me chama para ir na casa dele. Depois que eu entendi que eu precisava mudar, eu também vi isso na minha família. Foi uma coisa gradativa. Isso trouxe para minha família também resultados, né? Porque eu vejo hoje que eu era usada para separá-los. Eu era usada porque eu causava a discórdia. Eu causava o conflito, a confusão na minha casa. Onde eu chegava, eu dividia. Onde eu chegava, eu criava confusão. Depois que meus pais vieram para a igreja, que eles buscaram, o casamento deles foi restaurado, o apartamento que a gente ia perder, hoje ele é nosso, ele é quitado, e hoje eles vivem bem, são casados há mais de 30 anos e vivem bem. A gente tem uma família, hoje a gente tem uma família, não é um monte de gente dentro de uma casa, é uma família realmente. Eu estou livre, eu sou uma pessoa livre. Esse comportamento brando hoje é natural. Antes a mesa da minha casa era um enfeite. Hoje a gente senta para almoçar todo mundo junto. Hoje a gente senta para assistir um filme. Nem isso a gente conseguia fazer todo mundo junto. Hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, muito tranquila. Sei o valor que têm os meus pais, eu sei o lugar que eles ocupam, eu sei respeitá-los. Hoje eu sou uma irmã mais velha. Eu sei valorizar os meus irmãos, mas eu sei ter a minha posição com eles também. E eles me respeitam por isso hoje. Não havia respeito na minha família. Hoje há respeito, hoje há união, hoje há paz na minha casa. Não importa onde eu esteja, eu quero voltar para casa, porque eu quero estar com eles. Eu quero desfrutar da companhia deles e eles comigo. Você percebeu que a Carolina foi vítima, aliás, toda a sua família, foi vítima de um ritual, de um trabalho, feito pelo avô dela, que não concordava com o marido da filha, não concordava com a pessoa que a filha escolheu para casar. Então fez um trabalho. Ora, esse trabalho veio destruir toda a família, veio destruir, separar e atuar especialmente na Carolina, que se tornou uma pessoa extremamente problemática. Normalmente, quando uma família é vítima de um trabalho, há um membro daquela família que absorve mais a carga negativa. Então, aquele membro que absorve mais a carga negativa do trabalho é aquele membro que se torna a pessoa mais problemática, mais agressiva, mais difícil, que tem comportamento mais imprevisível, que ninguém consegue aguentar, tolerar, suportar. E era o que acontecia com a Carolina. E as outras pessoas reagiam de forma errada diante disso também. Mas ela se libertou disso. E é isso, Bispo Marcelo, Pastor Tiago, nós vamos fazer nesta sexta-feira a libertação, sexta-feira 13, e o fechamento de corpo para todas as pessoas, não só aquelas que se envolveram com os espíritos, mas aquelas que foram vítimas, que percebem que aquilo que está acontecendo nas suas vidas não é algo normal, porque há problemas decorrentes da vida e há coisas que são espirituais, não são normais. E para quem entende que está enfrentando o mal, sexta-feira 13 agora, um dia forte para a libertação e o fechamento de corpo. E é para você que já procurou, já buscou em muitos lugares a sua felicidade, a sua libertação, o seu bem-estar, e você não conseguiu, você continua depressivo, você continua vendo vultos, ouvindo vozes, tendo pesadelos, perturbações noturnas. Quando você consegue dormir, tem pesadelos terríveis, seu casamento destruído, é exemplo do testemunho, a família destruída, o casamento destruído, os pais e o inferno dentro de casa. Mas olha, se o Filho vos libertar, está escrito isso, o Filho é o Senhor Jesus, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer, se você diz assim, eu vou largar as drogas, agora eu vou ficar bem, você por si só querer buscar força em alguém, em alguma outra coisa,
você não vai ser verdadeiramente liberto, não vai adiantar. A libertação só vem por meio do Senhor Jesus, e é isso que vai acontecer nesta sexta-feira 13. Exato. E também lá em Alphaville, nós vamos ter esse trabalho de libertação para as pessoas que um dia encontraram um ritual na porta de casa, na porta do trabalho, um dia foram vítimas de uma praga rogada, alguém que com raiva disse, você vai me pagar. E a pessoa não levou a sério na altura, mas ela lembra que desde que ela teve esse desentendimento com uma pessoa que era envolvida com os espíritos, a vida dela começou a dar para trás. Tudo virou de ponta cabeça. E esses trabalhos, esses rituais vão ser desfeitos nesta sexta-feira 13, na grande corrente da libertação, do descarrego espiritual na Universal, em todo o Brasil, com o fechamento de corpo. Essa data que é um dia alto para quem trabalha com os espíritos, mas vai ser um dia forte, à altura, para fazer frente a todos esses males. Eu atendia, Bispo Renato, nesse início de mês de agosto, uma pessoa, e ela disse, pastor, como o senhor falava agora, desde o dia que eu saí com uma amiga para comermos fora, daquele dia em diante, eu comecei a ter problemas de saúde e problemas no meu casamento. E eu acredito que aquela minha amiga fez alguma coisa para mim. E talvez você está assim, foi vítima de um mal, foi vítima de uma inveja, uma palavra de maldade lançada. Tudo que nós estamos falando e mostrando com respeito ao mês de agosto, não é para que o senhor, a senhora tenha medo, mas é para que você entenda que existe o mal, que atua no mês de agosto, por isso é conhecido como mês de agosto. Teremos neste ano a única sexta-feira 13, no mês de agosto, mas olha, amiga, amigo, existe um Deus maior do que tudo isso, e nessa sexta-feira 13, toda maldade, toda maldição será quebrado da sua vida, da sua família, e você terá o seu corpo, a sua vida fechada e protegida por Deus. Lá em Alphaville, qual o endereço para quem nos ouve nesta região, Barueri, Alphaville, em toda esta área? Nós estaremos ali na cidade de Barueri, em Alphaville, às 8 da manhã, 10, meio-dia, 15, 18 e às 20 horas, com uma equipe de pastores para te ajudar. Alameda Araguaia, 501, em Alphaville. E lá na freguesia do Ó, também aqui na Zona Norte, as pessoas podem participar. Freguesia do Ó, bispo, nós estaremos ali cerca de 400 metros da Marginal do Tietê, quase esquina com a Inajá de Souza, uma avenida muito conhecida ali na Freguesia do Ó, na rua Bartolomeu do Canto, 206. 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30, neste fechamento de corpo, nesta sexta-feira forte de libertação. E aqui no Templo de Salomão, no quartel-general da fé, nós estaremos unindo a fé, todos os pastores, bispos, uma frente de batalha espiritual para desfazer as obras do inferno. Se você está aqui em São Paulo e você quer participar deste grande descarrego nesta sexta-feira 13, com os 3 elementos sagrados que serão usados para o fechamento de corpo, então nesta sexta-feira no Templo de Salomão, em 5 horários, 7 horas da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde e às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, aqui em São Paulo. Você que me ouve em outros estados, outras cidades, aí tem uma Universal próxima a você e o mesmo vai acontecer na sua Igreja Universal do Reino de Deus local. Basta acessar o nosso localizador para o endereço mais próximo. Se você não sabe onde há uma Universal próxima a você, acesse no seu navegador universal.org/localizar. Ou então, ligue, pode ligar agora para o 11 3573 3535 e procurar mais informações, buscar, pedir informações sobre o endereço da Universal mais próximo a você. O número é 11 3573 3535. Na sequência, nós voltamos com as principais notícias do dia. Sexta-feira 13, no mês de agosto. A junção de 2 datas que carregam a maldade e o desgosto.
período muito aguardado pelas forças ocultas, onde pessoas com o corpo aberto são atingidas por tragédias, invejas e dores. Trabalhos rituais, só magia negra. Vocês trabalham mais acentuado nesse dia? Esse dia é o mandante, como vocês dizem. Quer dizer que sexta-feira, 13 de agosto, é dia mandante. Dia mandante. Aí é mais forte a coisa. Na de agosto, aqui nós chamamos de desgosto. Desgosto na sua vida. Contra as pragas que assolam essa data, você receberá o fechamento de corpo, a unção com os 3 elementos sagrados. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Nesta sexta-feira 13, às 7, 10, meio-dia, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. São 8h32. Bom dia, Cíntia. O que você traz para a gente hoje? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos que acompanham o programa. Hoje eu começo falando sobre o menor número de casos registrados por Covid-19 no ano, em 24 horas. Isso aconteceu ontem. O Brasil fechou o dia com cerca de 12 mil, casos de Covid-19 notificados em 24 horas, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Esse número ele ainda é elevado, mas corresponde ao menor desde novembro. Com relação ao número de óbitos, ele também está em queda e é o menor desde o registrado em janeiro. Os dados demonstram a tendência de melhora em todo o Brasil, mas, segundo os especialistas, ainda não é o momento de relaxar com as medidas sanitárias. Isso porque a variante Delta, inicialmente encontrada lá na Índia, tem se espalhado pelo Brasil e a gente ainda não sabe qual é o seu real impacto à saúde. A campanha de vacinação continua acontecendo em todo o país. 2 capitais, entretanto, Belém, no Pará, e João Pessoa, na Paraíba, tiveram que suspender a aplicação da primeira dose ontem por falta de imunizantes, mas seguem fazendo a aplicação da segunda dose. Aqui na capital paulista, eu destaco que essa semana serão imunizados os habitantes com idade entre 24 e 21 anos. Uma boa notícia aí, o menor número de infectados, né? Aliás, de morte, né? De casos de Covid em 24 horas. É uma ótima informação, como foi dito, não relaxar, mas aponta que estamos no caminho certo. Então você que ainda não se vacinou e você não está se informando sobre a sua faixa de idade, o seu posto local de saúde, procure informações para você fazer parte dessas boas estatísticas aí que em breve vai apontar para o fim dessa pandemia no nosso país e no mundo. Próxima notícia. Bom, com o crescente consumo de informação pela internet, não é raro que as pessoas relatem a sensação de que a cabeça não para de pensar e acabam tendo prejudicada a capacidade de tomar decisões e até mesmo de falar. Segundo especialistas, o quadro pode estar relacionado à síndrome do pensamento acelerado, que, segundo esses especialistas, atinge cerca de 80% da população brasileira. Muita gente sofre com sintomas sem saber que está com um problema. A síndrome está relacionada aos quadros de transtorno de ansiedade. Entre os sinais do distúrbio estão dificuldade de atenção e concentração, falta de memória, cansaço, bloqueio criativo, irritabilidade e dores de cabeça e nos músculos. E a notícia boa é que é possível combater esse problema de forma simples e totalmente gratuita, né? Basta a pessoa selecionar os conteúdos que ela consome e limitar também a ver apenas aquilo que realmente é necessário. Então, aí mais uma informação que confirma a necessidade do jejum de Daniel, né? As pessoas estão sendo bombardeadas, todos nós estamos sendo bombardeados por informações de todos os tipos. E isso é um fator da nossa época, da época da informação. Nós estamos vivendo na era da informação. Então, é preciso, às vezes, você fazer uma desintoxicação mental para que você tenha até saúde psicológica, emocional, mental,
para você poder funcionar bem nas outras áreas da sua vida, porque essa síndrome da mente acelerada é algo que nós temos identificado, especialmente em jovens, pessoas de todas as idades, mas pessoas jovens especialmente, que estão já acostumadas com essa tela infinita, esse deslizar do dedo, e está sempre, às vezes está assistindo a televisão e vendo outra tela, e informações de todos os tipos, está ouvindo muita coisa e não está ouvindo nada. Esse é o grande problema, nada está registrando. Então, o jejum de Daniel se faz mais importante do que nunca. Estamos vivendo esse jejum agora, e se você quer saber como participar e também se preparar para ser uma pessoa que está tomando controle da sua mente nas suas mãos, então procure uma Igreja Universal do Reino de Deus, participe do jejum de Daniel. No dia 22 de agosto, no último dia do jejum, nós estaremos fazendo a grande purificação com o hisopo. E direto do Monte Hermon, o Bispo Macedo estará fazendo a oração para o derramamento do Espírito Santo. Procure a Universal mais próxima. E a última notícia. Só puxando um pouquinho aí, Bispo, ainda falando sobre o jejum de Daniel, como o senhor mencionou, vão ser 21 dias, buscando mais informações. E pensando nisso, a plataforma de streaming Univervídeo, ela criou uma agenda de sugestões com conteúdos cristãos que vão agregar aí na fé das pessoas durante esses 21 dias de propósito, inclusive depois que terminar, claro, para aqueles que quiserem. Cada dia tem um link em forma de QR Code, com uma série de vídeos que explicam em detalhes quem é o Espírito Santo, como ele pode ser alcançado e etc. E, além disso, tem uma sugestão de filme também, documentário ou meditação. Eu estou com a minha agenda aqui, acho que quem acompanha a gente pela internet vai conseguir ver. E a sugestão de vídeo de hoje é O Pedido de Jesus ao Pai, e uma sugestão de série são os 10 mandamentos aplicados no casamento. Fica aí a dica, e quem quiser acessar é univervideo.com. Essa agenda ela pode ser retirada em todos os templos da Universal, e como o senhor mencionou, para encontrar o mais próximo de você, é só acessar o site universal.org/localizar. Muito bem. E agora, nós, nesta última notícia, vamos falar das inaugurações dos novos templos da Universal chegando por aí. Isso mesmo, a Universal ela continua abrindo portas para alcançar as pessoas que desejam uma mudança de vida e muitas vezes não sabem a quem recorrer. Nós já noticiamos aqui a inauguração da Catedral em Paulínia, no interior de São Paulo. E agora no Rio de Janeiro, o bairro de Cordovil ganhou um novo templo da Universal. Na oportunidade, o bispo Jadson Santos esteve no local, realizando a oração pelo povo e consagrando a Deus o altar. Uma igreja bonita, aconchegante, climatizada e com toda a estrutura para receber os fiéis. Eu vou até deixar aqui o endereço para quem foi da região. É Rua Major Conrado, 366, bairro Cordovil, no Rio de Janeiro. Já aqui em São Paulo, no último final de semana, aconteceu a abertura da igreja na Vila Morumbi, aqui na zona sul da capital paulista. Também vou colocar o endereço. É Avenida Morumbi, 6.869. E eu já anuncio aqui que no próximo domingo será inaugurada a Catedral de Sete Lagoas, em Minas Gerais. E ainda temos os templos de Anápolis, em Goiás, de Piracicaba, no interior de São Paulo, e o de Brasília, que estão em construção. E eu terei a honra, o prazer de estar em Sete Lagoas neste domingo para a inauguração do nosso novo templo em Sete Lagoas. Eu não sei o endereço, você sabe, Cíntia? Bispo de Sete Lagoas não, mas eu vou pegar aqui rapidinho. A gente descobre aqui ao longo do programa, antes do fim do programa eu vou passar. Mas eu vou estar em Sete Lagoas, na inauguração do nosso novo templo, aí na cidade, com prazer, e conhecer os sete lagoanos também. Neste domingo, dia 15 de agosto, às 18 horas, nós estaremos nesta inauguração. Bom, muito mais vem por aí, até o fim do ano, ainda muito mais teremos para anunciar. Muito obrigado, Cíntia, bom dia para você. Obrigada, Bispo, até mais. 8h40, já voltamos para falar mais sobre esta quarta-feira, o dia da Escola da Fé Inteligente, e também o dia 22 de agosto, o final do jejum de Daniel, o dia da purificação com o hisopo. Como todo ser humano faço planos e projetos que desejo realizar, mas a voz da consciência me
faz entender que de nada me adianta se eu não te conhecer. De que vale toda a minha existência se em meu ser não tiver tua presença? De que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é te receber, Senhor Jesus? Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor. De que vale toda a minha existência se em meu ser não tiver tua presença? De que vale toda a prata e o ouro se o meu maior desejo é te receber, Senhor Jesus? Me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza, para que eu possa contemplar tua grandeza, ser a tua testemunha onde eu for e levar até os confins da terra o teu amor. Uma palavra. E pessoas se desesperam. Ações despencam. Relacionamentos se destroem. Tudo por causa de uma palavra. A maioria não se dá conta de que há espírito em cada palavra. E, infelizmente, estão se destruindo por permitir qualquer uma se instalar no seu interior. Porém, uma palavra pode mudar toda a sua vida. Enquanto você estiver olhando para isso aqui, você vai ter luz na tua vida, na tua mente, para os teus pés, para os teus pensamentos, para a tua família. Você olhando para isso aqui com inteligência, não com fanatismo, para você tirar não a letra daqui, mas o espírito. Participe da Escola da Fé Inteligente e permita que esta palavra transforme a sua mente e as suas atitudes. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga sua Bíblia. Eu me lembro, Bispo Marcelo, Pastor Tiago, que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu comecei, como muita gente que está na Universal, eu comecei pelo dia de sexta-feira, porque eu cheguei naquele estado, precisando de ajuda, de socorro, de libertação. Da sexta-feira eu comecei a vir no domingo. E do domingo, quando eu
me entreguei para Deus, quis um compromisso com Deus, comecei a mudar o meu foco de somente resolver meus problemas para me aproximar de Deus, eu entendi a importância de vir às quartas-feiras. E desde que eu assumi esse compromisso de vir às quartas-feiras para aprender a palavra, para firmar-me na palavra, aquela decisão, eu digo, foi uma das principais razões pelo meu fortalecimento, meu crescimento espiritual. Não faltar às reuniões de quarta-feira. Desde que eu comecei a assistir essas reuniões, eu nunca mais deixei de fazê-la. Por quê? Porque eu entendi, eu preciso crescer na fé, eu preciso aumentar o meu poder de fé. E a única forma de fazer isso é ouvindo a palavra. Quarta-feira é esse dia, é a Escola da Fé Inteligente. Então nós encorajamos todas as pessoas que querem ter uma fé inteligente, independente, que elas façam isso, que elas valorizem a reunião de quarta-feira. Esta reunião de quarta-feira, ela é tão importante, bispo, porque ela é diferente das outras correntes, porque a pessoa vai para resolver um problema que está do lado de fora. Quarta-feira, ela vem para resolver o problema que está do lado de dentro, que é o coração velho, os pensamentos velhos. Então, muita gente fica no passado, pensando nas coisas do passado, vive ansiosa, vive preocupada, vive cheio de mágoas. E a quarta-feira, aquilo que você ouve e a oração que é feita, faz com que você troque esse coração, leva você a trocar esse coração velho por um coração novo e também receber a mente de Cristo. Quer dizer, você resolve a parte de dentro e aí fica mais fácil para resolver os problemas do lado de fora. Né? A pessoa tem que entender que ela precisa crescer na fé, crescer espiritualmente. E como crescer espiritualmente? Uma das coisas que você tem que entender para você crescer espiritualmente é que você não deve ficar na dependência do pastor orando por você. O pastor ficar orando, te aconselhando, falando para você o que você tem que fazer. Você não pode ficar nessa dependência. Você tem que ter a própria fé. E a intenção da Escola da Fé é fortalecer a sua fé para você se tornar independente e passar a ajudar outras pessoas. Então, é importante que o pastor ore por você, que você consulte o pastor quando você estiver na dúvida, mas mais do que isso, que a palavra de Deus se torne a sua bússola. Então, este é o foco das reuniões de quarta-feira da Escola da Fé Inteligente. E quem está nos ouvindo aqui na freguesia do Ó e arredores pode participar nesta quarta-feira. Quarta-feira nós estaremos 8 da manhã, 10 da manhã, às 15, às 18, especialmente às 19h30, na Escola da Fé, na freguesia do Ó, na rua Bartolomeu do Canto, número 206. Você é o nosso convidado. E lá em Alphaville, pastor Tiago? Nós estaremos, bispo, durante todo o dia, nesta quarta-feira, às 8 da manhã, 10, meio-dia, 15, 18 e às 20 horas. Alameda Araguaia, 501, em Alphaville. E essa quarta-feira, bispo, nós sempre orientamos as pessoas. Durante a semana, nós temos várias correntes. A corrente da terapia, da prosperidade, hoje da cura. Mas quarta-feira não é uma corrente, é uma prioridade. Por isso nós chamamos a Escola da Fé. Prepare a sua Bíblia e nesta quarta-feira esteja conosco ou em uma universal próximo de você. E você que nos ouve e sempre está aqui em São Paulo e você sempre pensou, poxa, eu gostaria muito de ir ao Templo de Salomão. É um dia muito propício para você que busca a Deus, você busca o encontro com Deus, ouvir a palavra de Deus. Você não está buscando religião, mas você quer se aproximar de Deus. É muito propício a quarta-feira. Se você quiser participar nesta quarta-feira aqui no Templo de Salomão, 3 horários, 10 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 8 horas da noite. Traga a sua Bíblia, participe, lembrando que a entrada é gratuita, estacionamento e creche no local também gratuitos. E no último dia do jejum de Daniel, dia 22 de agosto, o Bispo Macedo estará no Monte Hermon, em Israel, que é o Monte da Transfiguração, o Monte da Mudança. A transfiguração significa mudança, transformação do interior.
estará de lá, daquele monte, o monte mais alto de Israel, ministrando a descida do Espírito Santo, a mente de Cristo, o novo coração, a purificação da sua alma, da sua mente e do seu coração. Em todas as Universal, no mundo inteiro, você vai ser purificado com a aspersão do hisopo, como diz no Salmo 51, quando o rei Davi disse: purifica-me com hisopo, e eu serei mais alvo que a neve. Ele falava da purificação da sua alma. E nós vamos aspergir a água pura com hisopo sobre você no dia 22 de agosto, o último dia do jejum de Daniel, no domingo, dia 22. Prepare-se para este dia, viva o jejum, que ele vai ser único e transformador na sua vida. 8h51, vamos agora à última palavra com o Bispo Macedo e na sequência nós voltamos orando por você. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Davi, nessa oração do Salmo 51, mostra sincero arrependimento. Ele mostra sincero arrependimento. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quer dizer, ele não poderia ter a alegria da salvação enquanto o pecado perdurasse, mas continuasse na sua consciência. E então, ele diz assim no versículo 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Davi está ensinando para a gente, está ensinando para todos nós como é que é se voltar para Deus, o que significa arrependimento. Então tem que haver confissão, tem que haver sinceridade, tem que haver pureza na confissão, honestidade, para que então essa experiência que ele teve de queda e de resgate, ele pudesse transferir para outras pessoas. Foi o que aconteceu. Nesse Salmo 51, ele transfere para as outras pessoas, para todos nós, a sua experiência. Isso é extremamente glorioso, porque ele diz: dá-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário, e então ensinarei aos transgressores, que é o que ele está fazendo no Salmo 51, que está registrado. Ele ensina a gente a se converter. É digamos, uma experiência pessoal que ele teve com Deus. Então Deus permitiu tudo isso para deixar registrado para todos os que caíram, todos os que fracassaram, todos os que se prostraram diante do pecado, possam também se voltar para Ele. Portanto, se você é essa criatura, se você é uma dessas criaturas que está a ouvir essa mensagem do Salmo 51 e deseja realmente se voltar para Deus, Deus está pronto para ouvir o seu clamor. Mas você tem que manifestar esse mesmo espírito de Davi, essa espontaneidade, essa entrega, sinceridade, pureza. É isso que Deus quer. Aliás, não se esqueça, dia 22, nós estaremos lá no Monte Hermon. Eu estarei pessoalmente com outros colegas meus no Monte Hermon, orando para aqueles que querem receber o Espírito Santo. Nós vamos transmitir essa oração, esse clamor do Monte Hermon para todas as pessoas que desejam viver uma vida de acordo com Deus, que querem submeter o coração, a sua vida, o seu futuro, quer comprometer, pessoas que querem comprometer todo o seu futuro, colocando suas vidas no altar, Monte da Transfiguração, o Monte Hermon. Nós estaremos lá. Vai ser o dia da purificação. Vocês
todos serão purificados com hisopo. Hisopo. Vocês serão purificados nesse dia, em qualquer igreja universal do Reino de Deus. Conforme Davi fala com hisopo. Purifica-me com hisopo. Nós estaremos purificando aqueles que creem. No dia 22, o jejum de Daniel termina no dia 21, no dia 22, então, vem a purificação geral de todo o povo da Igreja Universal, de todo o povo que crê, não é só da Igreja Universal, todo o povo que crê. Então, nesse dia, nós estaremos fazendo a oração em seu favor para receber o Espírito Santo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Ó meu Pai e meu Rei, meu Senhor, eu uno a fé agora com todos os que pausam por um momento para orar comigo, e em nome do Senhor Jesus, eu peço pelos aflitos, pelos que precisam de forças, de uma luz neste momento, um socorro urgente, que chegue até esta pessoa, meu Pai, a cura, a saída da dívida, a provisão milagrosa para aquele que não tem de onde tirar o sustento, o pão de cada dia. Que chegue até esta pessoa uma saída do que ela se encontra enfrentando, vivendo neste momento. A paz, um melhor pensamento, uma melhor ideia. Que esses pensamentos maus e negativos venham ser soprados para bem longe dela. E a tua palavra, a tua mente ocupe os pensamentos desta pessoa. Meu Pai, eu oro por todos os que estão no jejum de Daniel, que estão se purificando dos maus pensamentos, que estão se dedicando para receber o Espírito Santo. Que a promessa que o Senhor fez, que rogaria ao Pai e ele enviaria o outro Consolador, se cumpra nestes que estão ouvindo, que estão vivendo esse jejum, se sacrificando, se dedicando. Haja transformação, meu Pai, e batismo com teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a todos agora. Aí onde você está, meu amigo, minha amiga, receba o Espírito de Deus. Receba o Espírito Santo, a força para uma nova vida. Receba a promessa do Pai aí onde você está. Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. E se você recebe e crê, diga amém e graças a Deus. Existe alguém digno, totalmente puro, alguém que possa desatar os selos e abrir o livro, o leão de Judá, que a morte venceu, a raiz de Davi que pra resgatar o cativo morreu. Ele é digno, ele é digno de toda bênção, honra e glória. Ele é digno de louvor. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ficando por aqui e voltamos amanhã neste horário com mais inteligência e fé para você. Até lá.